Au revoir, mas não é uma despedida. É mais um podcast do Andorinhas sobre educação viva e consciente e outras coisitas vivas dentro de nós. O que tá vivo aí? Quem são vocês? Eu sou Anne. Maíra. Ana. Drica. Eu sou Max. Nós que tá vivo somos aí? a equipe que compõe o Andorinhas, que essa semana está em formação. Coincidentemente, juntou-se a equipe aqui e estamos vivendo fortes emoções aqui, vivendo em uma semana comunitária, partilhando, convivendo, espelhando, sentindo, meditando, sentando na fogueira, fazendo as coisas que nós sentimos no momento e que nos dando esse tempo, né, de ver o que cada um sente de fazer, o que a gente precisa fazer juntos, sustentando um campo de criação e de autoobservação. E isso traz alguns desafios, que é você se espelhar no outro e ver coisas para mudar em si mesmo. Mas a gente vai aprofundando conforme vai falando. Ladeira abaixo. Ladeira Foram acima. avisados. É evolução pra cima. Sim. Pero que sem esforço. Sim, sem esforço. Ladeira abaixo, ladeira acima é a mesma coisa. Sim. O esforço para mim vem de um lugar de um processo que daí não é natural. De um processo que eu tenho que fazer força para que aconteça. Esforçar-se, força extra. Uhum. Eita atrás de eita. É a formação. O Eric também está conosco atrás das câmeras, fazendo esse movimento. A gente... Bom, vou falar por mim, que é da onde eu posso falar. E aí eu percebo que nesse processo de conviver, estar com o outro, fica ainda mais forte a necessidade dos 4 compromissos toltecas. Ser impecável com a minha palavra, falar do que eu sei, do que eu sinto, do que eu vejo como verdadeiro, do que ressoa para mim. Não levar nada para o lado pessoal, nada que o outro faça tá fazendo para me incomodar, para me ferir. No sentido de com esta finalidade não tá fazendo. Sim, não. Se eu tô sentindo isso, é meu. É muito uma coisa de que o eu sou eu, o outro é o outro, e o que eu estou ouvindo, minha responsabilidade. É minha responsabilidade, isso. E a partir desse ponto, então, eu também não faço suposições. Eu escuto algo que o outro falou e eu não entendi, então eu pergunto. Então eu vou lá e digo, olha, tu fez aquilo lá. O que tu queria com aquilo? Se eu não entendi, né? Meio que reconecta as coisas no lugar delas, né? Trazer a responsabilidade para mim que estou ouvindo, deixa o outro como pessoa que está mandando a mensagem e me coloca no meu lugar de receptor. Então, isso traz uma organização para esse sistema da comunicação que é um passo além na comunicação, na relação. E precisa muita coragem, né? Para se colocar inteiro nessa relação, né? Para falar o que realmente está sentindo e não ficar pensando no que o outro vai julgar ou pensar, né? Aquelas histórias mirabolantes que a gente cria nas narrativas da mente. Se permitir dar e receber. Se permitir dar e receber, né, esse feedback sincero e sair da suposição. É muito completo, né? Parece que você está inteiro, então, nessas relações. Aproveitando isso que a Drica traz de estar inteiro, me vem o 4º compromisso,
que é dê sempre o melhor de si. E aí, querendo ou não, estar em relação, estar aqui convivendo em comunidade é um tanto disso. Eu tô aqui, tô inteiro, tô dando o melhor de mim. E o melhor de mim é diferente a cada dia, a cada momento. Porque o meu estado, a minha presença é diferente a cada momento. E o que eu sinto que estar aqui essa semana me fez perceber que muitas vezes nas relações da gente na nossa casa ou com outras pessoas, a gente se incomoda e vai se esconder, volta para casa ou fica quieto ou mil possibilidades, mas se propondo a vir e ficar aqui essa semana, não tem para onde fugir, tu vai ter que encarar aquilo que tá te incomodando, né? E muitas vezes em casa a gente consegue se safar disso, né? Se deixar para depois, não olha, não se distrair. E estando aqui, não, vamos olhar, né? Vamos olhar para isso que tá me incomodando na relação com o outro. Porque se a gente bloqueia, vai encontrar depois em outra pessoa, porque tá te incomodando é teu, né? Pra te observar e ver. Essa responsabilidade traz, então, a consciência do espelho. Uhum. E da sombra, que quanto mais você se afasta dela, mais ela vai virando um gigante monstrão, assim. Sim, se você coloca uma luz atrás de você, quanto mais você se afasta da sombra, mais ela cresce. Sim, e aí quando você faz então um movimento contrário de ir em direção a ela, botar luz em cima dela e você então consegue fazer ela desaparecer. Ela não desaparece. Ela faz ela parte integra. desse corpo. Ela é parte inerente a essa existência. Não existe luz sem sombra. Você vai lá e abraça. Abraça a sombrinha. Então me fica abraça integradinha. Forte. Mas é muito interessante como o automático é fugir, né? Por isso que a gente tem que ficar na observação, porque geralmente o passo é fugir daquilo. Ou ir contra. Ou lutar, né? Fugir ou lutar. Ficar ou correr. Sim. Dá de frente, né? Ou então aciona lá o botãozinho do mecanismo, né? E colocar Sim. como se ruim. fecha. Ai, o mecanismo. Meu Deus. Nossa, meu mecanismo é horrível, porque ele não cala a boca. Aí eu preciso me calar. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Se criar... E aí? Vira gremlins. Aqueles bichinhos. Que são fofinhos e monstruosos Ao mesmo tempo. Ai, gente. São fofinhos do teu monstro. Sim. Uma coisa que a Maíra comentou, que me chamou a atenção, foi sobre essa coisa estando em casa, né? E ao mesmo tempo que estando em casa pode ficar fácil, porque dá para fugir. Opa, as coisas agora, tempos pandêmicos, muito mais visíveis, muito mais potentes, que diante do silêncio é algo. Um barulhinho é algo. Às vezes a gente tem tanta coisa para resolver que tem coisa bastante para resolver sozinho, né? Sim. Fica muito mais visível, fica muito mais perceptível e nossa, quão foco fora estamos, quão foco no outro e não olho para mim, quão foco do esperado e não pro que se tem. E aí, né, um monte de frustração por conta disso, né? Sim. E aí o que incomoda ficar dentro, né? Dentro de casa e dentro... Sim, o que incomoda estar dentro de casa. o que incomoda estar dentro de casa. Por que tem que sair? Isso vai ficar muito visível agora na pandemia. Isso está muito visível. Nós estamos no 4º mês na gravação desse vídeo. E aí? Que oportunidade de olhar para isso que realmente está incomodando há muito tempo, que está se acumulando.
qual será agora, com essa consciência potencializada a partir de estar mais fácil a visualização dos nossos sentimentos, de perceber, de estar consciente deles, qual que será o nosso posicionamento? Se mudarmos a nossa relação com... Se eu tenho medo, por exemplo, né, a Drica trouxe a coisa da coragem, se eu tenho medo, posso provocar um pequeno deslocar desse lugar e talvez não ir para a coragem, porque senão eu deixo o medo fora, e sem medo eu atravesso a rua sem olhar para os dois lados. Já fiz dessas. Então, medo e coragem, ao mesmo tempo e na mesma medida, porque não são diferentes um do outro. Eles só são polaridades opostas de uma mesma energia. E a gente vai perceber isso em todo julgamento que a gente fizer, que é uma separação, que é você é egoísta e entre parênteses tem, porque eu sou um altruísta. Eu estou aqui pensando, todo mundo está aí pensando só em si mesmo. E é super valorizado o altruísmo, né? Como ser altruísta sem ser egoísta ao mesmo tempo? Talvez você já até tenha entrado em algum podcast, porque é o exemplo. O fato é que as duas polaridades são necessárias. Os dois se sustentam, né? Sim, não tem como eu me apegar a apenas um, enquanto o outro fica desvalorizado, né? Fica lá embaixo. As oportunidades que se apresentarão vão me mostrar que eu preciso aceitar, integrar os dois. Sim. Aí que vai estar o equilíbrio. A gente fica querendo equilíbrio, mas o equilíbrio abraçando só as coisas boas, né? Sim. Tem que abraçar a sombra. E para abraçar só as coisas boas aqui dentro, tem que ter muita coisa ruim em volta. E é assim que equilibra, né? A Ana trouxe uma chavinha aí. Ela falou, não lembro o que era. Sustenta. Um tem que sustentar o outro. Senão o outro não existe. Exatamente. Então, como essa possibilidade não existe, né? Não existe um não existir. Um sem o outro não existe. Não existe. Então, para mim, ser muito altruísta, eu vou ter que estar cercado de gente muito egoísta. E não é estanque assim. Eu, muito altruísta, estou sendo muito egoísta na mesma quantidade. Eu, muito egoísta, estou sendo muito altruísta na mesma quantidade. Porque só se eu irredutivelmente for eu mesmo, eu consigo permitir ao outro ser o outro. Quer presente mais altruísta que esse? Ao invés de ficar julgando ele por ser egoísta, né? E vice-versa, a mesma coisa. Não vou explicar porque faz esse exercício. Faz esse exercício. É importante. A prática. Sim. Em algum podcast que a Maíra falou que é fácil entender. A pista tá na hora do julgamento, né? A pista, né? Segue a prática assim. Julgou porque eu julguei. Porque julgar, você vai julgar. É natural do cérebro. O problema não é o julgamento. O problema é o que você faz com ele, né? Que ele, na verdade, vai estar ajudando você a se autoconhecer. Por que eu estou julgando? Precisa dessa prática e não... olhar fora consciente. Um olhar para dentro, consciente desse julgamento, para quando você exteriorizar isso, você já exteriorizar isso praticada esse autoconhecimento, né? E não só sair por aí dando suas opiniões sem trabalhar o porquê que elas apareceram para você. Sim. Isso sem agir com sabedoria, né? Sem esse olhar para dentro, né? Não olhar para dentro não está servindo de nada essa opinião. Sinceramente, é só mais uma opinião. É bacana isso que tu traz, Drica, porque me veio assim... mas uma das bases é não julgamos. E aí? Vocês estão dizendo que a gente julga? Sim. É igual crescer cabelo, crescer unha, é incontrolável, gente. Não vai ter jeito. Até porque a gente cresceu
dentro de um processo, de uma sociedade, de uma criação, de uma educação que trazia isso muito forte, né? O que é bom e o que é errado, o que é certo, o que se faz e o que não se faz, o que não é direito. E aí, querendo ou não, isso se instituiu, né, no nosso ser. Então, sim, o julgamento ele vem. Mas, opa, tô julgando. Peraí, isso é meu. E eu tô vendo fora porque tá dentro, então deixa eu olhar. Uhum. Aí você acha o caminho da sabedoria, né? E daí, julgar vai ser necessário até se tornar desnecessário. Sim, para que eu possa ir reconhecendo dentro de mim. Não quer dizer que tem que julgar para sempre, mas perceber quando vem o julgamento, opa, que tesouro. Se eu percebo quando vem o julgamento, nossa. Uhum. É um tesouro mesmo. É um tesouro. E se eu percebo depois, não adianta se chibatear. Não tem para que Pelo se menos chibatear. percebeu. Que presente também. Vê o necessário das coisas. Que a consciência não vire culpa. Vire isso aí. força. E essa consciência não vire culpa e nem te imobilize, né? Porque as pessoas vão começando a criar consciência, elas vão se mobilizando assim e ficando com aquela culpa. E a gente não está falando sobre isso aqui, a gente está falando sobre então agir internamente, abrir esse espaço interno para que aí você consiga agir no espaço externo. Abrindo esse espaço interno, vai naturalmente abrindo esse espaço externo, e esse espaço externo não é um espaço de culpa e de medo, é um espaço de ação, é um espaço de transformação. Penso que a culpa ela está um pouco ligada a ficar preso a um passado, né? Ao que eu agi, me arrependo, mas fico preso lá naquele passado. Só que o passado já não está lá, mais lá. Só tem o agora, o que eu vou fazer agora então. Né? Voltar para o presente. Ficar preso no passado, querendo um futuro. É ficar preso no passado, querendo um futuro e não tá vivendo o presente. Sim, como que você vai transformar o seu futuro? Não tá agindo, no caso. Não tem como transformar o futuro que não seja no agora, no presente, no aqui e agora. São as escolhas de agora, né, dessa transformação, é que realmente você vai poder viabilizar um futuro diferente. E o passado foi o que a Mayra falou. O passado é isso, é história, é aprendizado, mas não pode se ligar a ele. Ele serve como memória, né, para que você não volte a repetir os mesmos erros, né? Ou fique repetindo eles até ver o que tem de aprendizado, ver o que tem aí para ser olhado. Porque realmente tem situações que vão se repetindo na vida da gente porque ou não foi totalmente integrado, não foi totalmente reconhecido, não foi visto. De diferentes formas. Sim, em diferentes pessoas. Aquela coisinha, né? A gente se fecha no nosso quarto porque agora não quero, né? Me incomodei, não tô querendo conversar. Não quer conversar? Não quero. E essa é uma piada interna aqui por causa de uma das crianças do Andorinhas, que quando a gente sentava pra conversar com ele, vamos conversar aqui um pouquinho. Não quer conversar. Então, realmente tem momentos em que a gente não quer conversar. Mas E tá tudo bem. Mas respira, calma. Todo mundo tem esse momento, né? Respira. Respira e vamos ver o que tem aí pra ser olhado. Processo. Se dá o tempo de sentir. Se dá o tempo de sentir, é isso. Sente as emoções que precisa sentir e depois delas processadas, né, vem e conversa, né, para poder, então, passar de fase. E para poder existir essa troca, né, que é o que a Mayra estava falando. Sim, existe a troca. Conviver aqui é isso. Tesouro. Viver. Conviver. Que bom viver com vocês. Bom viver. O Marcos que me falou, né, esses dias na partilha, que cada um de nós é um presente pro outro, né? Porque dá essa possibilidade de tu enxergar coisas. E aí tu saber que tu pode ser tu mesma e talvez agir de formas que não estão na neutralidade e saber que o outro não vai sair embora correndo. Isso é muito
reconfortante. Porque é um espaço em que você sabe que você pode experimentar, você pode se abrir. Né? Que vem um pouco de permitir que o outro vá embora correndo também. Também. Mas a gente sabe Se que tem autopermite. uma compreensão, né? Não, a gente sabe que o outro, ele até Ele pode. Ele pode sair, né? Mas ele vai sair. E é dele. E é dele, é. Sim. Sim. É a questão de estar leve. A Maíra com os processos da Maíra. É a questão justamente de estar leve com isso. Sim. De se abrir para, confiar. Fiar com, né? Sim. Um ser humano lidando com seus processos é um presentinho pro universo. Pois é, resumindo, foi isso que eu quis dizer. E é impressionante como os processos são lentos. Tem reviravoltas, né? Foi o que a Anne falou, vai dar uns erros aí, vai voltar, alguns erros do passado, só para te lembrar que você ainda não virou Buda, não alcançou a iluminação. Mas cada vez que volta, eu sinto como um aviso assim, tudo bem, agora você já sabe, você não precisa assim fazer aquele processão todo, assim, é só avisando que você é humana, vai errar mesmo, mas já como você já processou, né, em alguns outros momentos, agora você não vai mais fugir, né, vou encarar. Sim. Que era o que antigamente, né, no passado, era o mais fácil, era fugir, fingir, iludir, e agora não, agora é um processo muito mais consciente. Mentir pro outro, mentir pra si mesmo. Aquelas coisas. A cada volta. O reconhecimento. É o reconhecimento. A cada volta da espiral, a cada volta do ciclo, a gente tem uma oportunidade, reconhecendo as experiências, mas estando presente para viver o novo, nós temos a oportunidade de sair do ciclo vicioso e começar um ciclo virtuoso. E daí, uma espiral constante e crescendo com isso, ampliando, compondo com o outro na relação, ao invés de lutar contra ou de fugir do conflito. Sim, esse reconhecimento é muito bom. Reconhecimento dos ciclos, principalmente. De não ir contra, né? Algo precisa morrer, e não tem problema nenhum, porque morte faz parte da vida. E aí você já aproveita, até dança um pouquinho ali aquela morte pra... Porque se não tem morte, não tem. Né? Não tem. É outro que não existe, né? Mesma energia. Morte e vida é a mesma energia. E é muito importante esses ciclos de morte para que esse campo, então, fique vazio novamente, para que novas coisas possam ser plantadas, né? Então, esse apego, muito apego, pode dificultar essa conclusão. Essa imagem que tu traz, Drica, de ter que ter espaço para plantar, me veio isso, assim, num canteiro cheio não tem como eu plantar mais nada, né? Então tem que ter um espaço limpo, tem que ter a horta ali, tem que ter abertura para que haja ali novas sementes naquela terra, né? Às vezes a gente sente se abre para a relação e deixa ir, deixa levar, deixa as águas levarem tudo aquilo que a gente que tá sentindo, que tá incomodando, que tá pesando, né? A gente falou semana passada da mochila e tudo bem deixar esse espaço ali dentro e sentir isso, que sem espaço também não há criação. A criação só se dá no vazio. A gente precisa permitir. Uou! Esse silêncio é reflexão ou é despedida já? Contemplação. Tô com a música do Renato Russo na cabeça.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Coração aqui vibra. Pulsa. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça. É claro que não é Renato Russo. Esse é a Milton, Daí, maravilhoso. aí já é mudando a playlist, né? A playlist hoje tá um random louco. A loucura. Tá DJ mágico. DJ Andorinhas, fazendo a revoada. Vou revoar! Vou revoar.